Olá, nós vamos hoje continuar com a matéria falando sobre poder constituinte derivado reformador. As modificações constitucionais, elas podem ser efetivadas por meio de reforma quando houver alteração na redação. Isso vai ser feito por meio de emenda constitucional. As modificações também podem ser efetivadas por meio de mutação, ocasião em que o texto não é alterado, a mudança é apenas tácita, posto que o que muda é a forma de interpretar, mas o que está escrito vai continuar igual. O nosso foco hoje é a emenda constitucional. A Constituição, quando ela precisa ser alterada, seja em seu texto, seja para extinguir algum artigo, ou mesmo acrescentar novas situações, ela é alterada por emenda constitucional. As emendas constitucionais, elas são elaboradas pelo poder constituinte derivado. E esse poder constituinte derivado, ele possui algumas características. Primeira característica, ele é limitado, ele é condicionado, ele é subordinado. Por que ele é limitado? Porque ele deriva do poder constituinte originário que nós vimos no outro vídeo. O originário é o inicial, por conta disso, este é chamado de derivado. Por que ele é condicionado? Pois ele se submete a condicionamentos formais. Então, para reformar a Constituição, eu devo obedecer processo determinado para sua alteração, cumprindo as formalidades determinadas na Constituição Federal. E ele é subordinado. Subordinado, ele está sujeito a limitações de natureza material, as chamadas cláusulas pétreas, de natureza procedimental. Como é que será feita esta emenda constitucional? Como ela vai ser promulgada? E circunstancial. Natureza circunstancial, quais as circunstâncias que não admitem a elaboração de proposta de emenda constitucional. Limitações às emendas constitucionais. A Constituição Federal, no artigo 60, ela elencou as limitações para a proposta de emenda constitucional. Lá foram fixadas as seguintes limitações. Primeira delas, procedimental. É o procedimento adotado para a apresentação da proposta de emenda. O quórum de votação e promulgação. No procedimento, nós devemos saber, primeira coisa, quem pode apresentar proposta de emenda. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho. Quem pode apresentar proposta de emenda constitucional? Qual o quórum de aprovação? E quem promulga esta emenda constitucional? Pela Constituição, a iniciativa para apresentação de proposta de emenda constitucional, a denominada PEC, que tanto se ouve em noticiário, que tanto se lê em jornais, PEC, proposta de emenda constitucional. Pela Constituição, a proposta de emenda fica a cargo de membros da Câmara e do Senado, do Presidente da República e das Assembleias Legislativas. Todavia, analisando o artigo, o único que pode apresentar sozinho é o Presidente da República. Os demais, eles têm que respeitar um mínimo previsto na Constituição para fazer jus à condição de apresentação da proposta. Sendo assim, nós vamos observar que a iniciativa cabe à apresentação de proposta de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, não é o Senado que vai apresentar, não é a Câmara. Eu preciso pelo menos 1/3 do Senado ou 1/3 da Câmara. Segundo o inciso 2, ele me dá o direito da apresentação ser apresentada pelo Presidente da República. Este apresenta sozinho. E por fim, no inciso 3, a Constituição prevê que mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação poderão apresentar. Todavia, cada uma delas tem que se manifestar pela maioria relativa de seus membros. Então, eu vou precisar que mais da metade das Assembleias Legislativas que já tiveram uma votação da pelo menos a maioria relativa,
essas é que podem apresentar o projeto, a proposta, o que é bem difícil de se ocorrer. No que tange a maioria relativa, nunca é demais lembrar que ela não se prende a um número fixo, mas sim ao maior número que conseguir chegar. Isto depois que eu tive a maioria absoluta dos integrantes. A proposta de emenda constitucional, dentro do procedimento, ela é votada em cada casa do Congresso em 2 turnos de votação. Portanto, ela vai ser votada 2 vezes na Câmara dos Deputados e 2 vezes no Senado. Só que não é só votar 2 vezes. Além de votar 2 vezes, ela só será aprovada se ela obtiver em cada turno 3/5 dos votos dos membros. Então, para aprovar uma emenda constitucional não é tão simples. Eu vou precisar 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado. Mas eles têm que manter aquela ideia em 2 turnos. Então, esta é a situação. Vamos também lembrar que entre um turno e outro, nós teremos um prazo para essa votação. Isso já quem me dá é o regimento interno. A emenda constitucional aprovada será promulgada pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado, com o respectivo número de ordem. Como a emenda constitucional é promulgada pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado, nós vamos verificar que, via de regra, ela será promulgada em cada casa pelo presidente da mesa, pelo primeiro vice, pelo segundo vice-presidente, pelo primeiro secretário, pelo segundo secretário, pelo terceiro secretário e pelo quarto secretário. Por que eu disse, então, via de regra, se essa é a composição de uma mesa? Porque, excepcionalmente, nem todos constarão desta promulgação. Assim, a ordem nem sempre será esta que eu acabei de falar para vocês. Por isso, quando ela é aprovada com o respectivo número de ordem. Lá irão constar aqueles que promulgaram a emenda. Não se pode também olvidar que o número de ordem é a ordem de aprovação pela mesa em cada casa. Assim, para eu ter noção do que seja número de ordem, que definitivamente não é o número da emenda constitucional, eu vou indicar para vocês observar algumas emendas. A primeira emenda constitucional que eu vou indicar é a 56 de 2007, emenda 56 de 2007. Lá, para poder ver, ou você tem que pegar uma Constituição sozinha, não adianta vadimécum, ou você tem que buscar no site do Planalto. Buscando a emenda 56 de 2007, você vai observar que o quarto secretário da Câmara não consta. E também não consta o primeiro vice-presidente do Senado. Então, neste caso, no número de ordem, não constam o quarto secretário da Câmara e o primeiro vice-presidente do Senado. Indico uma outra emenda também, que é a emenda 19 de 98. Nesta, ela foi aprovada na Câmara pelo presidente, primeiro e segundo vice-presidente, primeiro, segundo e quarto secretário. Na Câmara não consta o terceiro secretário. E quando você vai olhar o Senado, não consta o primeiro secretário. Mais uma emenda, 75 de 2013. A aprovação na Câmara foi integral. Todavia, no Senado, não consta o quarto secretário. E uma última emenda. Mas eu não vou ter outras? Claro que vai. Eu te dei o exemplo de 4 para você poder entender aquilo que eu estou te falando. A emenda constitucional 77 de 2014. A aprovação na Câmara é feita sem a participação do primeiro e do quarto secretários. E no Senado não consta a participação do segundo vice-presidente, respectivo número de ordem. Depois, vemos a questão da limitação circunstancial. Limitação circunstancial são as circunstâncias que não admitem apresentação e aprovação de emenda constitucional. Em algumas épocas, eu não posso apresentar emenda e, se já tiverem sido apresentadas,
elas serão prejudicadas. Por quê? Estas épocas são algumas circunstâncias em que o Congresso Nacional não está conseguindo trabalhar livremente, porque o país, ou o Estado, ou mesmo instituições, legislativo, executivo, judiciário, se encontram sob pressão. Então, as instituições, elas não estão podendo deliberar da forma como elas fazem habitualmente. Quais são essas circunstâncias? Eu tenho 3 circunstâncias: intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Essas são as circunstâncias que não permitem a apresentação, tramitação e promulgação de emendas constitucionais. Inclusive, se excepcionalmente houver promulgação, aprovação da emenda constitucional nesse período, essa emenda será considerada inconstitucional. Nós não devemos esquecer que, em função de intervenção federal no Rio de Janeiro, não pôde ser votada a PEC da reforma da Previdência, durante o governo Dilma e depois Michel Temer. Por isso acabou ficando para este governo a reforma. No outro não podia, porque houve decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. E, por último, nós temos uma limitação que se chama limitação temporal. Nem sempre ela vai constar na Constituição Federal. Contudo, nesta Constituição de 88 constou. A limitação temporal está no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Lá fixou a revisão constitucional no prazo máximo de 5 anos após a promulgação da Constituição. Foram realizadas 6 emendas de revisão constitucional. Então, não pode existir mais nenhuma. Finalmente, talvez a limitação mais relevante que nós temos seja a limitação material, ou seja, matérias que não podem ser abolidas por emenda constitucional. Essas matérias não podem ser abolidas porque elas são denominadas de cláusulas pétreas, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Referido parágrafo, ele é claro ao dispor que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Primeira coisa que você tem que fazer, ir para um dicionário e ver o que é abolir. Buscando a palavra abolir no dicionário, nós observamos significar, tornar extinto, revogar, fazer, cessar. Portanto, a cláusula pétrea, ela pode ser alterada por emenda constitucional. Ela somente não pode ser abolida. Ela não pode ser abolida, ela não pode ser diminuída. Eu não posso tirar, mas alterar eu posso. Inclusive, muitas vezes, pode ser até que eu altere para melhor. A Constituição, então, elencou as cláusulas pétreas. Essas são chamadas de explícita pela doutrina. Elas estão no rol taxativo do parágrafo 4º do artigo 60. Todavia, as cláusulas pétreas não se esgotam neste parágrafo. Haja vista que o Supremo determinou outras cláusulas pétreas, mas essas são conhecidas pela doutrina como implícitas. São consideradas cláusulas pétreas implícitas por determinação do Supremo, por exemplo, o artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição. Este trata sobre a limitação do poder de tributar, especificamente. Então, neste artigo 150, inciso 3, a linha B, como ele trata do poder, da limitação do poder de tributar, ele está falando sobre o princípio da anualidade. Eu não posso ter, então, um tributo sendo criado ou sendo aumentado no mesmo exercício financeiro da lei que o promulgou. Isso o Supremo entendeu ser cláusula pétrea explícita. O Supremo também entende ser cláusula pétrea explícita
o artigo 127 da Constituição Federal. Este fala a respeito do quê? Este fala que o Ministério Público é instituição permanente. Ora, se é instituição permanente, não pode ser retirado por emenda. E o outro artigo é o 147, que fala a respeito das Forças Armadas. As Forças Armadas são instituições permanentes. Se são instituições permanentes, não podem ser retiradas por emenda constitucional. Diante de tudo isso que nós falamos a respeito de emenda, cabe salientar que o poder realmente emana do povo. Mas nós não podemos ter uma emenda constitucional que seja proveniente de iniciativa popular, porque a Constituição não admite. A Constituição, ela delimitou 1/3 do Senado, 1/3 da Câmara, presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas, com aprovação da maioria relativa. Diante disso, ela não permitiu a iniciativa popular. Não é incomum você ouvir por aí falando, não, mas como o poder emana do povo, eu poderia ter. Não é o que a Constituição, que o poder originário determinou. Muitos até fazem alusão à Constituição estadual, dizendo que eu posso ter emenda constitucional na Constituição estadual. Na Constituição estadual eu posso ter emenda para alterar, porque a própria Constituição determinou. Então, óbvio que eu posso ter. Ela própria determinou por iniciativa popular. E ela disse, inclusive, quanto. Aqui, mesmo que eu quisesse, quanto eu precisaria para poder ter esta iniciativa popular? Se para uma lei ordinária eu preciso, ou complementar, não importa, lei ordinária ou lei complementar, eu preciso de 1% do eleitorado nacional, precisa dividir por 5 estados, cada um deles tem que participar com 0,3%. Quanto eu faria para a alteração de uma Constituição? E se a Constituição quisesse, ela própria teria delimitado isso. Independentemente do poder emanar do povo, ela colocou dessa maneira. Então é dessa forma que nós temos as emendas constitucionais. Até uma próxima oportunidade.